Oi, gente, eu vou mostrar para vocês hoje pintura em MDF. Para a gente poder trabalhar, eu peguei esse quadrinho aqui, que a gente tá em MDF virgem, paguei R$ 5,80 nele. E esse cachepô que eu já comprei com uma mão de tinta branca, eu paguei R$ 5,00. Pra gente trabalhar, eu selecionei dois tipos de tinta. A primeira, a colorida, que você vai encontrar na própria casa de MDF. Normalmente são tintas cintilantes e foscas. Eu peguei esse tom de azul e esse tom de azul aqui. Quando você utiliza essas tintas, caso você queira um acabamento brilhante, é preciso comprar esse verniz acrílico brilhante. Essa tinta aqui você vai trabalhar para dar cor na pintura colorida. Já a branca, você encontra também a tinta na cor fosca, porém, para que você tenha um acabamento brilhante, você vai precisar comprar uma outra tinta também chamada tinta brilhante para artesanato, que ao invés de látex é um esmalte, tá? Além disso, você vai precisar de um rolinho de tinta, que você vai pagar em torno de R$ 4 a R$ 5, e um pincel pequeno para pintar as bordas e laterais. Eu vou pegar um recipiente para misturar a tinta e um pouquinho de água para diluir. Bom, vamos lá. Vamos começar a preparar a tinta. Primeiro eu vou jogar um pouco da tinta azul, que é que eu vou utilizar primeiro, dentro do potinho. Vou jogar só um pouquinho de água para diluir. Quanto mais água você colocar, mais mãos você vai acabar tendo que dar na tinta. Então, eu não utilizo muito. Vou misturar com um pincel menor. Diluir só um pouquinho da tinta. Bom, vou pegar agora o cachepô. Ele tá com uma mão de tinta branca. Vou pegar o meu rolinho e começar a trabalhar nele. É super simples. Você encharca o rolinho de tinta e começa a pintar o cachepô. Até cobrir toda a superfície. A secagem é super rápida, tá? Você vai aguardar em torno de 5 minutos, já deve estar completa a secagem da parte que você venha a pintar. Bom, tá vendo? Consegui completar a primeira parte. Depois que você deixar secar, a primeira mão vai ficar assim. Ela começa a ficar fosca. Apesar de ficar brilhante quando você pinta, no momento que ela seca, ela começa a ficar fosca. Eu vou dar mais uma demão. Eu acredito que 2 seja suficiente com a tinta colorida. Talvez, quando você utilizar o branco, para ficar mais homogêneo, você pode dar até 3 mãos de tinta. Concluídas as 2 mãos de tinta, eu vou usar o pincel só para dar o acabamento nas laterais que vão ficar sem tinta, tá? Caso você não queira pintar o vaso por dentro, não é necessário. Muitas vezes você vai colocar alguma planta que recobre o MDF, mas para minha finalidade pode ser que acabe aparecendo, tá? Bom, aí a gente vai deixar secando o vaso e eu vou começar a trabalhar com o quadro. No quadro, eu vou pintar essa parte interna de azul e a parte externa de branco. Como a parte interna é menor, eu já vou trabalhar direto com o pincel. Esse daqui já no MDF cru, tá? Então, é simples. 2 mãos vai ser suficiente para recobrir a madeira. Bom, concluí a pintura do cachepô com azul. A cor ficou... 2 mãos foram suficientes para cobrir bem. E ficou com esse acabamento fosco. Agora eu vou colocar o acabamento colorido. Ah, algumas dicas importantes. Quando você for utilizar a tinta fosca, você vai poder trabalhar com ela em superfícies que não venham molhar, porque essa tinta ela é solúvel em água.
Então, se você tiver que passar muito pano ou for cair água, ela vai acabar danificando a pintura, tá? Para que isso não aconteça, você vai precisar passar o verniz acrílico em cima, tá? Outra dica importante: toda pintura que você for fazer com o pincel, você precisa sempre utilizar a mesma direção. Então, ou na horizontal ou na vertical, porque senão o acabamento não vai ficar bom, tá? Com o rolinho você pode utilizar qualquer direção que não tem problema algum. E sempre depois que você utilizar a tinta, lava o rolinho e o pincel, porque apesar dessa tinta ser solúvel em água e depois ela sair com facilidade, ela vai acabar danificando a espuma e as cerdas, tá ok? Bom, vamos trabalhar com o verniz. É super simples. Você vai separar ele no recipiente e da mesma forma que você aplicou a tintura, você vai aplicar ele. Esse verniz você usa para qualquer cor, tá? Qualquer peça colorida, qualquer tinta colorida que você tiver, você aplica em cima. Ele faz um pouco de espuma, mas ela já logo some e aí vocês vão ver que vai ficar um acabamento brilhante. Eu particularmente gosto mais, além de trazer uma durabilidade maior para o seu trabalho. Concluída a pintura do cachepô, eu já passei o verniz, a superfície ela fica mais lisa e agora não vai ter problema de estar em contato com a água. Bom, com relação aos quadros, eu também já envernizei a partinha azul e agora a gente vai aplicar o branco. A tinta branca eu não diluo em água porque eu acho ela mais difícil de cobrir o MDF. Então eu uso ela como vem mesmo no pote. Bom, eu vou pintar aqui a parte em branco dentro do quadro para vocês verem. Eu usei nos outros um pouco do pincel, porque como é mais cheio de detalhe, mas é mais difícil utilizar o rolinho. Concluída a primeira mão, depois que secar, ela vai ficar assim. Então, você vai ver que ainda tem necessidade de dar mais uma camada. Na segunda, você já consegue um bom resultado, tá? Mas a tinta, ela fica opaca. Aí, pra gente deixar com um detalhe brilhante e também acabar protegendo do líquido, a gente vai precisar utilizar o látex que eu falei. Eu separei aqui pra gente poder usar. O látex, ele também ajuda a cobrir um pouco. Então, se você perceber que ainda tem alguns cantinhos que de repente possa estar um pouquinho branco, não tem problema, porque o látex, ele vai ajudar a cobrir. Diferente do outro verniz, que não precisaria já estar com a superfície toda certinha, tá? A secagem de ambos são rápidas para você estar aplicando. Bom, pessoal, concluído o nosso trabalho de pintura em MDF, vou mostrar para vocês, depois de a gente ter passado o látex na parte branca, está finalizado. Bom, é isso, espero ter ajudado.